ousados templos do mundo antigo. Como a maioria dos povos antigos, os babilônios adoravam muitos deuses. Sua religião se concentralizava na idolatria. Eles temiam as forças da natureza nos desertos ressequidos da Mesopotâmia. A linha entre a sobrevivência e a prosperidade era, na verdade, muito tênue. Chuvas demasiadas ou escassas demais poderiam acabar com todo o suprimento de alimento do ano. Os babilônios adoravam várias divindades, buscando nelas piedade e proteção, realizando intrincados e, às vezes, assustadores rituais. Os deuses precisavam ser aplacados. No mundo antigo, quem controlava a religião controlava as pessoas. Por isso, não era de admirar que os babilônios acreditassem que seu rei reinava como o representante terreno de Deus. Eles foram um dos primeiros a fundirem a religião e a política num estado totalitário. Esse estado prosseguiu através da história. A idolatria permeava cada faceta da vida do antigo Oriente Próximo, e o problema era que a pessoa comum era praticamente totalmente afastada do conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Isso, como veremos, também é um padrão babilônio. As leis de Hammurabi permitiram o rio a manter um controle rígido. Afinal, a Babilônia fora construída com trabalho escravo, e tal estado exigia uma completa subordinação do indivíduo a seu poder e a seus deuses. Os antigos monarcas eram totalitários. Enquanto reinavam, eles possuíam praticamente uma autoridade absoluta, porque eles eram o poder legislativo, o judicial e o executivo, todos reunidos. Praticamente, em termos históricos, todos os reis, de certa forma, se estabeleceram como pequenos deuses. Há muito poucos reis que reconhecem Deus em termos de um poder maior do que o deles. Ou eles podem usar a linguagem, mas eles se consideram como estando acima da lei, como os intérpretes máximos da lei. Então, eu sempre digo que há apenas há alguns reis que não se consideravam pequenos deuses. Hammurabi criou um dos maiores impérios do Antigo Oriente Próximo. Ele estabeleceu a base para uma civilização que iria perdurar por mais de 1000 anos após sua morte. Mas era uma civilização baseada no poder, no prestígio, na busca da riqueza e com pouco conhecimento do Deus Criador. Até mesmo a dinastia de Hammurabi não conseguiu durar para sempre. Depois de um reinado de mais de 40 anos, tribos bárbaras das montanhas do leste chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia. Um longo período de conflitos começou. Cerca de 1600 anos antes de Cristo, a Babilônia foi saqueada e queimada por outro povo mencionado na Bíblia, os hititas. Os hititas levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia para a distante Anatólia, nossa moderna Turquia. Mais tarde, os assírios, bem conhecidos de leitores do Velho Testamento, conquistaram a Babilônia. Séculos de caos político iriam se instalar até que a Babilônia surgisse novamente como uma cidade independente. A primeira grande era da Babilônia havia se acabado. A antiga Assíria era um dos poderosos rivais da Babilônia. Este enorme touro alado assírio com cabeça humana é um testemunho contumaz do poder da Assíria. O Império Assírio era uma enorme máquina militar, amplamente encarada como um dos reinos mais brutais e opressores da história. Em 689 a.C., um golpe impõe ainda mais humilhação sobre a Babilônia. Na tentativa de dominar uma revolta babilônica, as hordas assírias sob o rei Senacherib pilham e queimam a Babilônia e jogam todos os escombros no Eufrates. Os assírios inundam a cidade. Até suas fundações são destruídas. Senacherib se gaba. Eu tornei sua destruição mais completa do que a feita pela enchente, para que nos dias que virão o local da cidade, seus templos e deuses não sejam lembrados. Eu a extirpei totalmente através da inundação e a transformei numa campina. Senacherib deixou a Babilônia achando que havia lhe dado o golpe fatal. Ele estava redondamente enganado. A Babilônia não se abate assim tão facilmente. Ela se ergueria novamente para aclamar sua vingança. E foi exatamente o que aconteceu.
O local da Babilônia foi eventualmente ocupado e reconstruído pelos caldeus. Foram os caldeus que finalmente humilharam a orgulhosa Assíria. Foi no ano de 612 a.C. quando os caldeus atacaram as muralhas de Nínive, capital da Assíria. Nínive caiu, foi totalmente destruída. Hoje, as ruínas de Nínive atestam a destruição quase total da antiga cidade. O desaparecimento de Nínive foi tão completo que só foi redescoberta há 150 anos. O poder da Assíria havia sido domado, mas sob os caldeus, Babilônia estava de volta com sua vingança. E aí está uma grande chave para a história e a profecia bíblica. A Babilônia. Esta grande cidade, este grande inimigo simbólico de Deus, emerge repetidamente do abismo da destruição. Ela reaparece sempre nos diversos estágios da história, influenciando o curso da civilização. A queda assíria deixou um vácuo que tanto o Egito quanto a Babilônia procuraram preencher. 1000 anos após a Era de Ouro de Hammurabi, a Babilônia finalmente tinha a chance de reganhar a proeminência e o prestígio que um dia foram seus. E estávamos no verão de 605 a.C. Forças babilônias bem armadas realizaram um ataque rápido e decisivo contra os egípcios. Suas forças se confrontaram em Caxemir, ao norte da Assíria. A batalha custou ao Egito seu controle do Oriente Médio. Agora, quase um milênio após Hammurabi, a Babilônia mais uma vez mantinha um poder indiscutível no antigo Oriente Próximo. Sim, a Babilônia estava de volta. Mas será que uma Babilônia ressurgente, reconstruída, poderia evitar a sorte que havia assolado a cidade de Nimrod e o império de Hammurabi? Somente o tempo iria dizer. Babilônia, passado, presente e futuro. O exército egípcio do faraó Nexo II se defrontou com a Babilônia em 605 a.C. em Caxemir, no rio Eufrates. O combate foi acirrado. As perdas egípcias foram estarrecedoras. A batalha custou aos egípcios seu controle do Oriente Médio. O general que despachou os egípcios era um príncipe coroado caldeu de 25 anos. Ele mais tarde se tornaria o maior rei da Babilônia, o legendário Nabucodonosor. A Babilônia chegaria ao ápice de sua glória sob o poder desse dirigente. Nimrod, Hammurabi e agora Nabucodonosor. O Velho Testamento treme ao ouvir seu nome. Sob seu reinado, a Babilônia se tornou a metrópole mais poderosa de seu tempo. Invejada, temida tanto por amigos quanto inimigos. Nabucodonosor, o rei, pelo que podemos dizer, é um composto de vários aspectos de seres humanos. Ele é poderoso e cruel quando ele precisa ser. Ele também aparece como um ser humano que tem dúvidas, perguntas. Ele não consegue responder a todas as perguntas. Então ele tenta se cercar daqueles que pelo menos podem responder a algumas dessas perguntas. E se eles não as respondem muito bem, ele os elimina. E isso é verdade com relação a vários déspotas orientais. E Nabucodonosor é assim. Ele também é um construtor. Ele quer seu nome perpetuado. Então ele constrói a Babilônia, mas também constrói fora da Babilônia. Novamente, ele reconstrói templos. Ele faz todas essas coisas numa tentativa de agradar os deuses. Porque ele não tem certeza do que os deuses irão fazer. Mesmo que ele possa mandar em seres humanos, ele não pode dominar tudo. Então, vemos esse complexo num só indivíduo. Mas não podemos penetrar em sua mente. Somente podemos ver o que ele tentou fazer e criar, e tentar imaginar o que motivou seu temperamento. Foi Nabucodonosor que conquistou Jerusalém em 605 a.C. Durante seu reinado, o reino de Judá foi reduzido a um estado de vassalo. 5 anos mais tarde, contra o conselho do profeta Jeremias, os judeus se rebelaram contra a Babilônia. Nabucodonosor retaliou 2 anos mais tarde, sitiando Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus.
Jerusalém caiu em 597 a.C. Naquela época, Nabucodonosor levou o monarca judeu, o jovem Joaquim, de volta para a Babilônia. Ele então colocou um rei fantoche, Zedequias, no trono de Judá. Tudo isso é mencionado pelos autores da Bíblia. É interessante notar que alguns desses detalhes são confirmados por inscrições encontradas nas ruínas da própria Babilônia. Este bloco de barro do Museu Britânico, chamado de Crônica de Nabucodonosor, foi traduzido em 1956. Ele registra a derrota dos egípcios em Caxemir em 605 a.C. Nos conta sobre a subida de Nabucodonosor ao poder, menciona a conquista de Jerusalém e a nomeação de Zedequias como rei fantoche em Judá. Esta é uma confirmação surpreendente dos famosos eventos da história bíblica. Mas, uma década mais tarde, a Judéia se rebelaria pela última vez. O rei fantoche de Jerusalém, Zedequias, fez uma trama com os egípcios. Nabucodonosor reagiu com um ataque final devastador. Durante 18 meses, a cidade ficou sitiada. Finalmente, no verão de 587 a.C., Nabucodonosor conquistou e dessa vez destruiu Jerusalém e seu templo. Ele pilhou seus tesouros e levou a maior parte da população restante para a Babilônia.